Todos, que Deus abençoe. Quero pensar com você e refletir nessa noite num texto da palavra de Deus, que também está em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso de número 10, e eu vou ser bem objetivo na minha fala, até o verso de número 12 somente. Lucas, capítulo de número 2, dos versos 10 até o verso de número 12, vai dizer assim a palavra de Deus: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? Amém? Você recebeu o seu esboço aí? Dá um sinal para mim, por favor. Quem não recebeu, pode baixar. Quem não recebeu, os nossos voluntários então entregarão para você. Pode ficar com a sua mão aí sinalizando. Estou vendo, Sara. Também a Isabelle. Ali, aqui na frente. Aqui também, Luísa. Aqui na frente. Aqui desse lado também. Quem mais? Levanta a mão aí. Pronto. Para você acompanhar então a nossa reflexão dessa noite, e eu quero pensar com você então sobre todo o dia é Natal. Natal não é só o dia 25, que foi convencionado, que foi estabelecido pela tradição ocidental como o dia do nascimento do Salvador da humanidade, aquele que haveria de vir, Cristo Jesus, nosso Redentor, aquele que nos regenerou, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que mudou a nossa história, a nossa vida. Então a cultura ocidental estabeleceu um dia para que o Deus que se fez carne fosse lembrado e celebrado. Você já parou para pensar porque não é importante que se tenha a data certa e precisa do dia, do mês e do ano do nascimento de Jesus, o Filho bendito de Deus? Por que não se tem o registro de nascimento nos museus mais antigos? Por que não se tem os dados precisos lá nos manuscritos mais antigos? Porque o fato é que não é importante a data, mas é importante o acontecimento, aquilo que se deu, aquilo que marcou a vida da humanidade, aquilo que transformou a vida da humanidade. É por conta do nascimento de Jesus que a história foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum outro acontecimento na história ao longo dos mais de 6.000 anos da história cristã, da história da humanidade, é lembrado como o nascimento do Filho bendito de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então a data do dia 25 de dezembro não é exatamente a data do registro de Jesus, mas se convencionou como tal, até certo ponto irrelevante, pois há por trás da data algo muito mais significativo, muito mais importante, muito mais impactante, que é o acontecimento que marca a história da humanidade. É o nascimento do próprio Filho de Deus, dado por amor a nós. Quando nós lemos em Colossenses no capítulo 1, o verso de número 27, a palavra de Deus dirá: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Mateus no capítulo 1, o verso de número 23, a palavra de Deus dirá: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus presente, Deus conosco, Deus entre nós. Isaías no capítulo 9, escrevendo 700 anos antes do nascimento do Redentor, no verso de número 6, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Queridos, todo o dia é Natal. Todo dia é Natal porque Jesus nasce nas nossas vidas quando nós somos
completamente surpreendido por um livramento. Jesus nasce todas as vidas nos nossos corações e nas nossas vidas, quando nós somos curados por meio de um milagre, quando Ele nos visita com graça, com bondade, quando Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, quando nós decidimos entregar o nosso coração a Ele e viver para a glória do nome dEle. É Natal todos os dias, porque todos os dias Jesus nos visita com a provisão sobre as nossas mesas, não nos falta. Mesmo que seja o simples, mesmo que seja o trivial, Ele nos assiste em todas as coisas, no lamento, na dor, na enfermidade. Ele é Jesus presente, Ele é Natal, Ele nasce todos os dias nas nossas vidas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos embates, nas nossas angústias mais profundas. Ele é o Jesus presente, Ele nasce todos os dias nas nossas vidas, nas nossas crises mais profundas, nas nossas angústias mais intensas, no nosso choro, às vezes quase infindável. Ele é Natal, Ele nasce, Ele é presente. É Natal para nós, porque Ele vem ao nosso encontro, Ele nos visita com graça, com misericórdia, com bondade. Ele diz: eu estou aqui, eu sou Emanuel, eu sou Deus convosco. Amém? Eu quero então que você me acompanhe aí no esboço que você recebeu. Então, Cristo Jesus nasce em você todos os dias, quando, em primeiro lugar, anote aí, você crer que Jesus veio em forma humana. Jesus não é simplesmente uma aparição misteriosa, Jesus não é um espírito desencarnado, Jesus não é um fantasma, Jesus não é, como nós dizíamos há mais de 50 anos atrás, né? Que a gente tinha medo. Jesus não é uma alma penada, não é. Jesus é Deus encarnado. Ele veio na forma de homem. Ele veio à minha semelhança, à sua semelhança. Imagine se Jesus tivesse o destino último de se revelar aos animais. Ele viria como um animal, porque Ele tem poder para isso. Se Ele tivesse de vir na sua missão para se revelar à natureza, Ele viria na condição de uma árvore, de uma ave, coisa semelhante. Mas Ele decidiu vir em forma humana, viver entre nós, estar entre nós, habitar entre nós, sentir a nossa dor, passar pelas mesmas agruras que nós passamos, sentir fome como Ele sentiu, se entristecer como Ele se entristeceu, chorar como Ele chorou. Este é o Deus encarnado. Então Cristo nasce em você todos os dias, quando você crê que Jesus veio em forma humana. Em João, no capítulo 1, o verso de número 14, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos lá? Aquele... Amém? O que João está revelando na sua palavra é que Ele veio. É um fato consumado. Ninguém pode mudar isso. Absolutamente ninguém. Porque Deus continua no seu trono, governando com glória, poder e majestade. Então entenda, escute, Jesus não é um rabino ou um profeta autodidata, que conseguia aprender tudo com o seu esforço, com a sua capacidade, com a sua, talvez para alguns, a sua condição fenomenal. Não, e com poderes extraordinários que se revelou na terra. Não, Ele é verdadeiramente Deus entre nós, Deus encarnado. Ele veio na condição humana, na forma humana, para se relacionar conosco, Quando nós lemos nos evangelhos, no encontro quando Lázaro subiu aos céus, e Lázaro chegou de Abraão, e quando ele chegou na glória diante de Deus, e ele encontrou ali, estava um homem rico, ele disse assim: olha,
tem misericórdia de mim, porque o homem rico estava em tormento. Ele disse: permite que eu vá na terra, visite os meus irmãos e proclame a eles, compartilhe com eles, diga a eles que de fato o paraíso existe, que a eternidade é uma realidade, e eu estou aqui padecendo, e eu não quero a mesma coisa para eles. A palavra de Deus vai dizer assim, eles têm os profetas para que lhes anunciem as boas novas de salvação. O que ele está dizendo é: se eles não creram em mim quando eu estava na terra, se eles não creram nos profetas, nos discípulos e nos apóstolos, como é que eles crerão num Espírito visitando a eles? Deus nos oportuniza todos os dias crer e reconhecer que Jesus Cristo veio em forma humana. Filipenses no capítulo 2, o verso de número 8, a palavra de Deus vai dizer: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aprove a Deus entregar por amor a mim e a você o seu único filho, na condição de homem, semelhante a homem, sujeito às mesmas condições de homem, mas sem perder a sua divindade, sem perder a sua santidade, sem perder o seu poder e a sua autoridade. Amém? Em segundo lugar, Cristo nasce em você todos os dias quando você abre o seu coração para receber para Jesus entrar na sua vida. Quando você abre o seu coração para Jesus entrar, para Jesus fazer morada na sua vida. Apocalipse no capítulo 3, verso de número 20, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Eis que estou à porta. Amém? É uma questão de decisão. O próprio texto que nós lemos ainda há pouco vai dizer que Jesus é Deus, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. E agora em Apocalipse, o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, está dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: eu estou presente, eu estou aqui, eu existo, eu sou um fato, eu sou uma realidade, eu não sou um mito, eu não sou uma lenda, eu não sou um conto. Olhe para a história, olhe para a natureza, olhe para os milagres, olhe para os acontecimentos. Eu estou à porta. Abrir o coração para Jesus entrar é a decisão consciente e determinada de querer viver o que foi projetado e sonhado, em detrimento do acaso e descaso. Tem muita gente vivendo ao acaso, tem muita gente vivendo ao descaso, e este não é o projeto do primeiro e nem último de Deus para a sua vida. O projeto último de Deus para você é que você viva os seus melhores dias, os seus melhores anos na presença dEle, glorificando o nome dEle, na certeza de que Ele cuida de você e que Ele vai continuar livrando você todos os dias. É nisso que você precisa crer. Cristo nasce em você todos os dias quando você abre o seu coração para Jesus entrar. É uma decisão voluntária. Não é algo forçado, obrigatório. A palavra de Deus vai dizer exatamente que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra de Deus vai dizer também que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo e bendito de Deus. Amém? Lucas no capítulo 11, o verso de número 10, a palavra do Senhor vai dizer: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Há uma porta que está prestes a ser aberta para você. Não é simplesmente pelo o ano de 2022 que está terminando, o ano de 2023 que já se avizinha, que está chegando, que já está raiando. Há uma porta que está pronta a ser aberta para receber você, para que você possa entrar, para que você possa desfrutar e para que os seus olhos contemplem a glória eterna de Deus e todas as maravilhas que Deus tem para entregar sobre a sua vida. Amém? Em terceiro lugar, Cristo nasce em você todos os dias quando você reconhece que precisa ser perdoado.
quando você tem no seu coração esta consciência, em Atos no capítulo 10, o verso de número 43, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Todos os profetas, amém? Ele diz exatamente assim, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos seus pecados, mediante o seu nome. Não é mediante a uma tradição, não é mediante a um grupo religioso, não é mediante a placa de uma determinada igreja, A, B ou C, não é isso. Ele está dizendo que é mediante o seu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho há de se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, o nome que é o princípio de todas as coisas, o nome que é o final de todas as coisas. Ele é o alfa e ele é o ômega, e esse alfa e ômega tem o nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Então, Cristo nasce em você todos os dias, quando você reconhece que precisa ser perdoado. Não é perdoado simplesmente do pecado que você cometeu contra o seu próximo, o seu amigo, ele perdoa também todos esses. Não é este pecado. Mas a revelação da palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso, que todo homem é nascido no pecado. O problema não é o pecado que eu cometi, não é esse, o problema é o pecado que foi gerado em mim, é a minha natureza decaída, é a minha natureza pecaminosa. Eu não tenho como resolver pelas minhas forças, pelo meu esforço, pela minha capacidade, o meu sacrifício pessoal, resolver esse problema, porque o problema é um problema existencial, é um problema espiritual, está inserido em você, ele faz parte da sua vida. Não há como você resolver. Então a nossa natureza está comprometida. A vinda de Jesus Cristo de Nazaré, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que é o Natal todos os dias na nossa vida, veio exatamente para resolver este grande dilema na vida do homem. Perdoado aqui não é ouvir uma declaração de desculpas, não é isso, mas viver isento de uma condenação eterna. Uma condenação eterna. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 8, verso 1, não está aí o texto, mas ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O que havia de sentença, o que havia de pesar sobre a sua vida, foi completamente abolido por meio da entrega de Cristo Jesus. Em Atos no capítulo 3, o verso de número 19, a palavra de Deus dirá: arrependam-se, pois, e voltem-se, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente Ele pode fazer. Não há um plano B, eu não posso recorrer a terceiros, somente a Jesus Cristo de Nazaré, amém? Em quarto lugar, Cristo nasce em você todos os dias, quando você verdadeiramente se arrepende. O texto da palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 3, o verso de número 19, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Arrependam-se, pois. Amém? Arrependimento, querido, não é remorso. Arrependimento é reconhecer que sua trajetória de morte e destruição, entenda isso, não é o que Deus sonhou de melhor para você. E você decide então abandonar essa insanidade. Decide abandonar completamente, porque você entende que a sua trajetória é uma trajetória insana, não levará em absolutamente você a lugar nenhum. Quer dizer, até levará, mas é o lugar de sofrimento, dor, morte
e perdição. E não é isso que o Senhor sonhou para a sua vida. Não é isso que Ele planejou para a sua vida. Não é isso que Ele tem como promessa dos céus sobre a sua vida. Arrependimento é dizer: eu estou encerrando a minha trajetória de pecado que eu vivi até aqui, e daqui para diante é vida nova, é vida perdoada, é vida completamente regalada da graça, do amor, da bondade e da misericórdia dos céus. Amém? Em quinto lugar, Cristo nasce em você todos os dias quando você celebra a sua nova vida com Jesus. Uma nova vida não é uma nova vida pelo fato de você ter acertado na Mega Sena, não é você ter sido promovido, não é você ter recebido um aumento substancial nos seus rendimentos. Não é isso. Isso é muito bom, é muito bem-vindo, e você merece. Claro, todos nós merecemos, mas celebrar sua nova vida com Jesus é o que diz 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso de número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Talvez você não sabia até este presente momento, mas Deus tem um monte de coisa nova para entregar para você. É o que está dizendo a palavra de Deus: surgiram coisas novas. Você está perdendo uma carrada de coisas novas dos céus, que Deus tem reservado para você, e talvez você ainda não tinha conhecimento disso. É o que a palavra de Deus está dizendo, é o que a revelação sagrada está declarando sobre a sua vida e sobre o seu coração. Você só precisa receber, a nova vida com Jesus alcançada, não é uma conquista sua, não é mérito seu, não é, mas fruto do amor, da misericórdia do Senhor, porque Ele lhe ama, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem em favor dos céus para a sua vida. Ele decide lhe dar uma vida nova, redirecionar você, reencaminhar você, para que você viva para o propósito para o qual Ele te concebeu. Amém? Em João, no capítulo 3, o verso de número 3, a palavra de Deus vai dizer: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, vai continuar dizendo o texto de João, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Esta foi a indagação de Nicodemos naquela conversa à noite que ele foi ter com Jesus. Ele disse: Senhor, como posso? Tu és mestre, Tu és Senhor, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Como é que eu posso nascer de novo? Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver a Deus. Querido, entenda, Cristo nasce em você todos os dias, quando você celebra, quando você acorda com Ele, receber e ter uma nova vida com Jesus. Não mais a vida da bagaceira, não mais a vida da perdição, não mais a vida dissoluta, não, mas a vida plena, que foi projetada desde o início, para que eu e você pudéssemos viver. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluias, glória a Deus por isso. Em sexto lugar, Cristo nasce em você todos os dias, quando você descansa na esperança eterna. Não é uma esperança passageira, não é uma esperança para uma temporada, não é uma esperança que se frustrará. Em 1 Pedro, no capítulo 1, o verso de número 3, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Exatamente isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
a esperança que há nele. Ele está dizendo, ele além de nos regenerar, de nos fazer agora seus filhos, ele também nos entrega, ele nos dá de presente uma esperança não morta, não é uma esperança ultrapassada, mas uma esperança viva. E essa esperança viva, ela é concretizada e evidenciada pelo mesmo acontecimento que se deu na vida de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos. Então existe uma esperança eterna, onde eu posso descansar, uma esperança onde a minha confiança precisa estar completamente ancorada. É a esperança viva que há em Cristo Jesus. Sua esperança em Jesus não é apenas para ser ativada nos momentos de desespero e de dor. Eu estou numa situação difícil. Senhor, lembrei do Senhor, renova a minha esperança. Não é para isso. A esperança que há em Jesus é para toda e qualquer situação, é para todo e qualquer momento. Não importa o que você esteja passando, Ele será sempre suficiente em você. Ele será sempre suficiente para suas queixas mais profundas, porque quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. Aleluias, glória a Deus por isso. Tito no capítulo 3, o verso de número 7, a palavra de Deus vai dizer, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluias. É esta que precisa ser a sua confiança todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jesus nascendo em você, desde o seu despertar até o seu deitar. Amém? Em sétimo e último lugar, Cristo nasce em você todos os dias, quando você tem a presença dEle em você. Quando você tem a presença dEle em você. Mateus, no capítulo 28, os versos 19 a 20, vai dizer, portanto, vamos ler todos juntos aí, vamos lá, em alto e bom som. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia, aplauda o Senhor, Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente. Há uma promessa dos céus para a minha vida e para a sua vida. Eu vou estar com você em toda e qualquer situação. Eu vou estar com você até o seu último suspiro, até o fim dos tempos. Palavras de Jesus. Promessa de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Então Cristo Jesus nasce em você todos os dias, quando você tem a presença dEle em você, habitando em você, caminhando com você, estando ao seu lado, lhe trazendo discernimento, lhe trazendo paz ao coração, lhe dando a sabedoria do alto. Se a presença de Jesus está em você, não lhe faltará nada, nada lhe falta, você está completo. Nada lhe faltará, absolutamente nada. Romanos no capítulo 8, o verso de número 11, a palavra de Deus dirá, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita, ou seja, é presente em vocês, está em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Aleluias, promessa de Deus, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. O que Jesus está dizendo, olha, no seu último fôlego, no seu último suspirar, eu vou estar lá com você. Quando você já não mais tiver nenhuma força, eu vou estar lá, até o seu último suspiro. No dia 30 de novembro desse ano, eu estava na internação junto com meu pai.
Ele já estava muito debilitado, muito debilitado. Seus olhos abertos, mas não mexiam. Não havia mais lágrima nos seus olhos. Eu o abracei naquela tarde, exatamente às 15 horas e 20 minutos. Eu sussurrei no seu ouvido por algumas vezes. Mas como ele tinha uma pequena dificuldade auditiva, ele não me ouviu. Estava eu, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. E eu então falei bem alto no ouvido dele, falei: pai, sou eu, Haroldo, seu filho. O senhor está me ouvindo? Disse: pai, sou eu, seu filho. E quando eu olhei para a máquina, a sua saturação estava muito baixa. Os seus batimentos estavam 96 a 98. E quando eu falei alto no ouvido dele, os seus batimentos chegaram a 130 batimentos. Quando eu saí dali, nós o entregamos ao Senhor. Eu não estava lá na hora, minha irmã estava. E meu pai simplesmente dormiu. Ele simplesmente dormiu. Ele não teve dor, ele não agonizou. Nós tínhamos deixado autorizado que os médicos não tentassem reanimá-lo, e que os médicos também não o reanimassem e não o entubassem. E ele descansou. E o que ele sempre falou para mim foi: o fiel chegará ao seu destino. O fiel, aquele que se mantém fiel, não a um homem, não a uma religião, não a dogmas, não a placa de igrejas. Meu pai não era um homem religioso. Meu pai era um homem devotado a Deus, rendido a Deus, completamente. Ele disse: o fiel verá a glória de Deus. Ele descansou, mas até ele fechar os seus olhos, o Senhor estava com ele. Eu não tenho a menor dúvida, de que ele recebeu a sua coroa. O que a promessa de Deus está dizendo é: eu vou estar sempre presente com você, do seu nascer até o seu último respirar, do seu nascer até o fechar dos seus olhos.